dar uma volta na floresta. Eu moro na cidade, só que no interior. Vamos passear pela floresta. Queria que a Potson estivesse aqui. E aí, meu povo, minha pova. Tô num lugar diferente, né? Meio óbvio. Mas eu tive que sair de casa, eu fui expulsa, então eu resolvi fazer um negócio diferente. Como vocês podem ver, eu sou uma farsa. Eu não tenho cabelo branco, na verdade. Eu sou uma farsa. Desculpa os barulhos de carros e motos no meio do campo. Né? E de cachorros também, porque aqui tem bastante cachorro. Na verdade, vocês ouviram isso? Tentando voltar ao assunto. Esse vídeo é mais uma introdução para um outro vídeo que eu quero fazer, que é de uma coisa que eu prometi desde o ano passado, eu acho. Que é o desenho da Nula Chan, versão Brasil, que eu fiz ano passado. E finalmente eu vou fazer ele, depois de 500 anos. Eu queria fazer um vídeo explicando o processo para quem se interessar. Não que seja um processo super incrível, que na verdade não é nem um pouco incrível, mas se interessar alguém, tá no lucro. Meu Deus! Tá. A Nula Chan, pra quem não conhece, é a nossa mascote do Nullstack, do framework Nullstack, e ela foi criada para fazer uma conexão com o público e fazer o framework ganhar mais visibilidade, até porque é uma coisa complicada tu dar visibilidade para um assunto tão lógico, um público tão limitado, facilitando assim um pouco a conexão com o público e assim dando mais visibilidade e alcance para um framework com um propósito tão legal, sabe? A gente não queria criar nada muito sério, porque não ia representar quem a gente realmente é. Uns otaku fedido, nerdão. E eu acho que ele é bem condizente com as personalidades do grupo. Então, foi o mascote perfeito pra nós. Eu também vou fazer por áudio algumas explicações, explicando alguns detalhes do que eu vou fazer. Mas é realmente um processo muito simples, então acredito que vai ser bem curto o vídeo até, eu acho. Então, show! Bora pro vídeo! Bom, começando então pelo começo. Eu geralmente começo fazendo um sketch até que bem definido. Nesse caso eu não gravei todo o processo do sketch porque é feio, é demorado, às vezes tem que refazer todo um sketch ou várias vezes até chegar na pose que eu desejo, né? E como eu não queria passar essa vergonha, eu já pulei mais ou menos pro sketch quase definitivo. Nesse caso, eu tô refinando um pouquinho mais o sketch pra ficar mais fácil na hora de fazer a line art. Já tá tudo definido, as proporções, resolvidas imperfeições eventuais que tenho. Vocês devem estar percebendo que eu tô flipando bastante a imagem. Isso é porque o nosso cérebro nos ilude. A gente se acostuma basicamente com a imagem que a gente tá vendo se a gente vê só num ângulo. E quando a gente flipa dá aquela famosa que é isso? Que porra eu tô fazendo? Fica tudo bagunçado, parece que tudo tá desproporcional, torto. E é por isso que é bom fazer esses flips, especialmente no sketch. Então tu já vai resolvendo todas essas ilusões e deixando tudo bem direitinho e alinhado. Concluindo o sketch, eu passo para uma outra parte usando uma ferramenta que eu amo demais, que se chama Liquify, que é do Photoshop. E essa ferramenta é maravilhosa, especialmente se tu quer trazer uma dinâmica pro teu desenho, para ele não ficar tão rígido e sem vida. Eu sempre tento trazer essa coisa dinâmica, mesmo que o personagem esteja parado. Trazer também uma assimetria é bem interessante no design do personagem. Com o Liquify eu também posso arrumar eventuais problemas de anatomia, ou se algum elemento eu acho que tá pequeno ou grande demais.
é uma boa hora para dar uma boa arrumadinha. Agora é hora de passar para line art mesmo. Tendo tudo isso definido, eu pego um dos meus brushes mais fininhos e começo um trabalho terapêutico, demorado, de criar line art. Eu não sou bem a pessoa com mais experiência nessa área de mangá, anime e o pessoal que trabalha mais com line art, mas o que eu geralmente aplico na lógica da minha line art é que os elementos internos eu preferencialmente deixo com linhas bem fininhas, boca, nariz, marcas de expressão, dobras da roupa. Na parte interna geralmente ficam mais finas. E a parte externa, que seria todo o contorno do personagem, eu faço uma linha mais grossa. É uma lógica que funciona pra mim e deixa o desenho, a line art em si, não tão monótona, toda com um tipo de traço e sem nuances. É importante ressaltar que nesse desenho eu estou usando sim um estabilizador de traço, só que é do próprio Photoshop. É a opção Smoothing, que fica na barra superior onde tem Opacity, Flow, e está em 20%. De novo, não tem muito mais o que dizer nesse processo. É uma parte longa, demorada, tem que ter paciência. Então eu vou deixar o vídeo rolando do processo. O mais engraçado é que no passado eu não gostava necessariamente de line art. Na verdade, eu detestava. E hoje em dia é uma das partes que eu mais gosto num desenho. Porque é terapêutico, tranquilo, tu não precisa tomar muitas decisões. Então, as maiores decisões são tomadas no sketch. Então é só ficar fazendo linhas e relaxar. Botar uma musiquinha ou ver algum vídeo. E é isso. Nessa parte do pé, eu tive alguns problemas. Porque na hora de fazer o sketch eu tive um brain fart e eu não resolvi direito a anatomia. E resultou em ter que refazer várias vezes line art, tentar arrumar. E eu sofri um pouquinho, mas depois no final eu cheguei num resultado mais ou menos satisfatório. Quem mandou ter preguiça na hora de fazer sketch, né? Tá aí o resultado. Com a line art toda pronta, agora é hora de passar para o processo de pintura. Eu primeiro pego a ferramenta de seleção e seleciono todo o objeto como se fosse um só. Esse objeto ele vai servir como uma máscara global para pintar todos os elementos dentro dessa máscara. Eu gosto bastante de usar o Magnetic Lasso porque ele até que trabalha bem com objetos que têm bastante contraste. Então é ótimo para line art, principalmente se o fundo for branco. Com a seleção feita, eu preencho ela com qualquer cor que seja e ela acaba virando a minha máscara. Agora é só começar a criar novas camadas e elas vão dentro dessa camada de máscara. Essas layers precisam estar acima da camada de máscara que a gente criou. Então é só criar uma nova camada e no menu de layers, entre uma camada e outra, aperta Alt, que vai aparecer uma flechinha para baixo. Significa que se tu confirmar essa flechinha, todas as camadas acima que tiverem linkadas à camada de baixo só vão ser preenchidas dentro dessa camada de baixo. Por isso que ela é praticamente uma máscara. Então eu vou preenchendo os elementos da Nula-chan em separado, com cores placeholder, e vou linkando a camada de baixo, a nossa máscara que a gente criou. Então, como vocês podem ver, a roupa, a camiseta, o short, o tênis, o cabelo, a meia, todos esses elementos estão em camadas separadas e todos linkados à máscara do corpo. Agora, nessa parte do processo, com todas as cores flat definidas, eu começo a criar alguns gradientes, umas variações de cor, para não ficar totalmente flat.
começando pelas variações de tonalidade da face. Bochechas rosadas, dedos mais rosados, extremidades no geral mais rosadas. Isso pode se aplicar no resto também. A variação na tonalidade da roupa, do cabelo e o restante dos elementos. Nesse caso em particular de estilo de arte, que não tem muitas sombras e precisa ser um desenho bem suave, a maior parte do nosso gradiente é que vai definir as sombras e a iluminação também. Então, por isso que eu estou usando bastante gradiente, já definindo alguns elementos, algumas sombras. Esse tipo de acabamento dá um toque bem mais delicado pro desenho, que é o que eu quero para esse estilo específico da Nula-chan. Agora nessa parte do processo eu começo a aplicar alguns highlights no desenho, que são aquelas clássicas bolinhas brancas de luz, que são detalhes pequeninhos, como no nariz, na bochecha, em algumas extremidades. E geralmente esse highlight eu aplico algum efeito de camada, que geralmente pode ser um outer glow com um efeito de linear dodge com alguma cor quente. Isso dá um efeito como se fosse brilhoso. Nesse caso eu também usei um efeito de camada na nossa primeira camada de máscara do corpo que a gente tinha criado. Eu usei um stroke para criar essa borda branca. Agora eu começo a aplicar uma espécie de ring light bem suave, usando uma camada em overlay com a cor azul clarinho. Agora a gente vai usar a line art como se fosse uma máscara também, aplicando aquele mesmo conceito de usar o alt e linkar as camadas acima na camada da line art. A gente vai literalmente pintar a line art. Essa pintura é um pequeno detalhe para deixar a linha ainda mais suave e mais delicada. Eu geralmente pinto a line art variando de acordo com o elemento onde ela está em cima. Se eu vou pintar a line art que está em cima da coxa da Nula-chan, eu vou usar uma tonalidade de pele um pouquinho mais escura do que a cor da pele da personagem. Se, por exemplo, eu vou pintar as dobras da roupa da Nula-chan, eu vou usar a cor da camiseta um pouco mais escura também. Uma regra importante que eu sempre aplico é que eu nunca pinto as linhas externas do personagem, só as linhas internas. E, basicamente, é esse o processo que eu uso nesse estilo de desenho. Lembrando que não existe nenhum estilo de técnica correto, existem diversos tipos, e eu acho importante que a gente faça aquilo que nos deixa mais confortáveis. Então, sempre pesquisem estilos diferentes de processo de diversos artistas. Então é isso. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, deixem nos comentários dúvidas, sugestões. A gente vai adorar receber todos os feedbacks. E até a próxima!